Muito bom estarmos aqui para sermos alimentados pela palavra que é vida, palavra que consola, palavra que exorta, palavra que faz com que a nossa autoestima seja elevada ao nível de desfrutar de uma vida saudável na terra. Vamos à Bíblia. Nosso tema de hoje é vencendo obstáculos. Já estou assim bem feliz com Jesus. Só pelo tema sei que Deus vai trabalhar conosco. O texto bíblico aonde vamos fundamentar a palavra nessa manhã. Marcos capítulo 2, versículos 1 a 4. Depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Nós estamos ministrando durante essas 2 semanas que passaram sobre mulheres notáveis. Buscamos na Bíblia relatos verdadeiros de mulheres que marcaram a diferença no seu tempo. E junto a essas mulheres, a gente começamos uma série de entrevistas com mulheres notáveis, agora contextualizando na nossa época. E vocês tiveram o privilégio de acompanhar comigo. E eu dou graças a Deus que você se deu conta que mulheres débeis como a gente também vencemos os obstáculos que dia a dia se apresentaram nas nossas vidas. Então, hoje, eu quero lhe lembrar que essas mulheres da Bíblia expuseram a própria vida como as parteiras dos hebreus, desobedecendo a ordem de Faraó, que as filhas de Zelofeade fizeram com que uma lei que estava em vigor há mais de 36 anos fosse mudada para beneficiar a elas e, consequentemente, todo mundo que vinha depois. Então, ontem vocês descobriram, nas entrevistas que estamos tendo, que mulheres da atualidade também estão conseguindo marcar a diferença e vivendo uma vida saudável e entrando para a história como mulheres notáveis. Hoje, a gente tomou como base bíblica um texto onde 4 homens são apresentados como homens notáveis. A Bíblia não dá os nomes, mas nós vamos segurar esse texto bíblico para fazer a nossa reflexão nessa manhã. Primeiro, vencendo obstáculos. Não tem uma receita mágica. Não, é matando um leão a cada dia. Viu? Nem se desespere que você não vai ter a resposta assim de tudo que você quer num passe de mágica. Não, tem um preço. Até porque eu e você precisamos estar preparadas para receber a bênção e viver a transformação. Sabe de uma coisa que acontece com as pessoas obesas quando fazem a cirurgia de estômago, a bariátrica? Elas dizem uma coisa bem interessante, a maioria delas, e eu já conversei com quantas, elas dizem que emagrece, mas a cabeça
fica de gordinho. Então ela entra numa loja, já está magrinha a mulher, mas ela vai para a seção de roupa de gordinhos, de gordinhas. Por quê? Porque primeiro é a mente. É por isso que Paulo diz que temos que rogo pela transformação do vosso entendimento. E é por isso que no programa que nós estamos trabalhando com vocês, e o projeto 100, a gente trabalha com a mente também. É corpo, mente e espírito. Porque é o conjunto que vai fazer com que você possa tomar decisões para enfrentar os obstáculos da vida. Então esse texto, Jesus está em Cafarnaum. Dizem alguma linha de comentarista que ele estava na casa de Pedro. Eu não sei em qual casa ele estava. O certo é que ele estava numa casa. E depois que ele entra nessa casa, gente, todo mundo corre. Não é assim? Foi um alvoroço como sempre. Por quê? Porque aonde Jesus chega, a transformação. Aonde Jesus chega, a palavra, a ensino, a virtude, a mudança, a refrigério, a alegria, a gozo, a salvação, a perdão de pecados. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus chegou nessa casa. Era na cidade de Cafarnaum. E aí todo mundo se aglomerou na frente, que o relato da Bíblia diz que nem na porta se podiam chegar. Nesse texto, nós vamos aprender algumas coisas bem importantes. Existem 3 personagens citados de muita relevância. Primeiro, Jesus. Depois, o paralítico, numa cama. Quer dizer, não tinha pés, mas não andava, tinha mão, mas não fazia nada, porque os pés dele eram os pés dos amigos. E a terceira pessoa, o terceiro personagem, são os 4 homens que tomaram a decisão de ajudar esse homem. Agora vejamos outra coisa. Primeiro você viu as pessoas centrais. Depois nós vamos para os obstáculos. Então, com esses obstáculos, o homem era paralítico, estava numa maca. Numa maca, podia ser uma lona grossa, onde ele estava deitado. O certo é que ele não podia se mover, tinha que ser carregado. Desculpem. Tinha que ser carregado. Depois, era uma multidão muito grande, que eles não tinham como chegar com esse paralítico pela porta para levá-los à presença de Jesus. E agora, o que fazer? E agora, prosseguir ou retroceder? 36 dias nós estamos aqui direto com vocês, ministrando a palavra de Deus. Você tem sido impactado a cada manhã, como eu, pela palavra. Tem chegado a você. Agora a decisão sua, prosseguir ou retroceder. Aqueles homens, os 4 amigos, que a Bíblia não diz o nome, tinham escutado falar de Jesus e que Jesus fazia milagres. E quando eles souberam que Jesus estava nessa casa, eles tomaram a decisão de dizer: é hora da gente levar o nosso amigo à presença de Jesus, porque Jesus pode resolver. A gente não pode, mas Jesus pode. Olhe, as casas eram feitas de tal maneira, com o teto plano, e pela lateral elas tinham uma escada que levava ao teto. Faziam isso porque normalmente as casas dessa época, das pessoas com menos recursos, eram casas pequenas, eram abafadas, não tinham janelas grandes, eram aquelas janelinhas menores lá em cima como entrada de ventilação. E quando o calor era muito grande, eles subiam pela escada e ficavam em cima do teto.
Há uma coisa bem interessante que na Venezuela eles faziam muito isso. E a gente sabe muito bem o que é. Quando o calor dava, eles iam para a laje e ficavam sentados e conversando e tomando um cafezinho e comendo arepa. Então, quando eu estudo esse texto, eu tenho essa lembrança bem nítida em mim. Então, eles sabiam que para descer Jesus por cima do teto era muito sacrifício. Descer o paralítico até Jesus era muito sacrifício. Era uma trabalheira muito grande. Mas eles também sabiam que a engenharia, diferente da nossa, que é laje, que é cimento, concreto e ferro, não, era feita com umas varas de madeira e blocos de barro. Então era fácil assim, entre aspas, se abrir um buraco. Então, esses eram os obstáculos. Mas eles então tomaram a decisão e disseram: eu decido mudar a vida desse meu companheiro. Então, eu quero que você saiba nessa manhã que a decisão de mudar é sua. A decisão de escrever uma nova história é sua, é minha. Por mais que eu queira lhe ajudar, por mais que Jesus queira fazer, mas se você não decide, ele vai ficar no canto dele esperando que você se renda e diga: agora sim, Jesus, eu quero uma mudança de vida em mim. Ah, mas não vai ser fácil não, viu? Dá muito trabalho vencer obstáculos, muito, somente para pessoas determinadas, somente para pessoas que não têm os pés amarrados, somente para pessoas que têm as alturas como limites para a sua decisão de ser feliz e viver na terra uma vida agradável. Aí entra a diferença de quem é decidido. Então, nessas pontas, a gente vai dar nome. Se lembre que eram 4. E eles tinham a maca, que era feita de lona, e tinham umas cordas, que eles planejaram tudo para descê-la na frente de Jesus. Então, a cada ponta dessa, a gente vai dar um nome. Então, na primeira ponta da maca, o primeiro homem que tomou, ele decidiu: nós vamos mudar a vida do nosso amigo. Tem a decisão, é o primeiro ponto. Foi o que o primeiro amigo fez. Pegou na ponta da maca e disse: vou fazer a diferença. Vamos levar ele. Não vamos perder a oportunidade. Dá muito trabalho, mas eu quero que vocês saibam, companheiros, que as oportunidades passam. É como um trem veloz. Se nós não entrarmos, ele vai embora. Ele não demora na estação. Ele para na estação a hora para os passageiros embarcarem. Depois ele dá partida e você perdeu a hora a oportunidade de fazer a viagem da transformação da sua vida. Então, a primeira parte, decisão. E os companheiros olharam um para o outro e o outro amigo então disse: eu seguro a outra ponta. Meu nome será então planejamento. Como vamos fazer? Não vamos fazer por emoção. Não vamos fazer para dar satisfação aos outros. Não vamos fazer para mostrar que somos o cara, para mostrar que a gente é superior a eles, que ninguém nos detém. Não, vamos fazer com responsabilidade, porque nós precisamos da transformação desse homem. Ele confia na gente. Então, se nós formos irresponsáveis na tomada de decisão, os danos serão irreversíveis. Então, vamos fazer o planejamento. Se lembram vocês de quando Neemias soube a história como estava Jerusalém, os muros derrubados, as portas queimadas, tudo destruído?
que ele sentiu a dor, mas durante 4 meses ele orou, jejuou e chorou. E planificou. Porque quando o rei pergunta a ele o que é que ele tem, ele diz: como não poderia estar triste se a terra dos meus pais está destruída, os muros queimados, os muros derrubados, as portas queimadas. Aí o rei pergunta: e o que você quer que seja feito? Ele tinha o plano preparado. Então prepare o plano, planeje cada detalhe. Tomou a decisão, o passo seguinte é planejar. O que temos que fazer para entrar? Nenhum general sai à guerra sem antes fazer o planejamento e estabelecer as estratégias de combate. Você vai descobrir os seus pontos fracos. Você tem medo da mudança, você tem medo de viver o novo, você tem medo do que diga o povo, você é inseguro, você tem medo de ser acusado, você tem medo de ser chamado de rebelde, você tem medo de ser chamada de desobediente, você tem medo de ser chamada de mulher insubmissa. Meu Jesus, quanto medo! Mas você tem os pontos fortes. Você vai descobrir que não é só os pontos fracos, você tem também pontos fortes. Você vê que a mudança lhe gera a perspectiva de você viver o novo. É emocionante, vai lhe trazer alegria, vai lhe trazer gozo, vai lhe trazer paz, vai lhe trazer descanso. Já imaginou, dizia planejamento, quando este homem receba o milagre? Meu Deus! Não me importa o que digam os outros, o que nos importa agora é que ele chegue na presença de Jesus. Diga, queridos, diga, mulher, diga, homem, tenho que conquistar novos horizontes. Nasci para viver uma vida saudável, alegre, realizada, não uma vida amargurada, atada a uma cama de um passado de sofrimento que me paralisou. Sou como a corça, as alturas são os meus limites. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos à terceira ponta. A primeira foi decisão, a segunda foi planejamento, a terceira foi fidelidade. Muito importante. É tão importante, essa fidelidade não é de fé, é de integridade, de verdade, de compromisso. Seja fiéis aos seus princípios e valores. Vai tomar decisão, está planejando, mas ponha como base os seus princípios. E se você é cristã, a sua base de princípios é a verdade e a integridade de acordo com a palavra de Deus. Não desista da integridade. Não desista do companheirismo, não desista das amizades, das suas raízes, da sua família. Eles devem ser seus companheiros de todos os momentos. É lindo quando você escuta uma amiga de 40 anos dizer: a gente não se encontra muito, mas quando a gente se encontra, o papo continua da onde nós deixamos há 10, 15 anos atrás. Isso é fidelidade. Você saber que aquela pessoa não lhe vai trair. Você saber que aquela pessoa não vai soltar a ponta da maca. Não. Passe o que passe, eu vou estar aqui com você. Na alegria ou na tristeza, conte comigo. Na abundância ou na escassez, conte comigo. Eu vou estar, eu vou dividir o pão com você, eu vou ter comunhão com você. Você sabe que o meu abraço é sincero a você. Um amigo, um companheiro, um bom esposo, uma boa esposa sempre
tem uma palavra de ânimo e de vitória. Fidelidade dizia a decisão: eu não solto a minha ponta. Vamos lá, decisão, vamos lá, planejamento. Está faltando somente a última ponta. Como a gente vai conseguir essa última ponta? Então, alegria se apresentou. Louvado seja o nome de Jesus. Pobre daquele moribundo homem, anos que ele não sabia o que era alegria. Mas naquela manhã, naquele momento, a alegria entrou e disse: eu vou servir a vocês, dê-me a outra ponta. A Bíblia diz que é fundamental servir com alegria. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas você só pode servir com alegria quando você for curado da amargura, da solidão, do desprezo, da angústia que por anos tem lhe prendido a essa maca e lhe deixado paralisado. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Vamos, estou aqui. Os momentos difíceis passam, tem sempre a esperança de um novo amanhecer. Não se preocupe, no meio da tormenta eu consigo cantar: Jesus, meu verdadeiro abrigo, minha pedra de Ezel, nas lutas tu estás comigo, o guarda de Israel. Louvado seja o nome de Jesus. É hora de subir a escada e baixar a presença de Jesus, levando a vida deste moribundo, porque Jesus tem vida. Concluídas as 4 pontas, agora vamos terminar dizendo a você: não foi fácil, mas eles não desistiram. Eles pensaram no amigo paralítico. Todos aqueles que estavam dentro, inclusive os escribas, só pensavam neles. Mas aqueles homens pensaram não neles, pensaram no amigo. Meu Deus, como é bom um coração sarado. Meu Deus, como é bom um coração cheio de alegria, cheio de prazer, cheio de gozo. Você pensa no bem-estar do outro. É como Paulo diz: cada um tem o outro em maior estima. Vamos ressuscitar, vamos construir essa lição bíblica nos nossos relacionamentos. Se você, marido, tiver a sua mulher em maior estima, você não vai fazer ela sofrer. Se você, mulher, tiver o seu esposo em maior estima, você não vai fazer ele sofrer. Então vai ser uma competência de bem-estar. Louvado seja o nome de Jesus. Foi o que aconteceu com aqueles 4 companheiros. Então eles viram a oportunidade, tomaram, botaram e começaram a subir a escada. E a gente vai terminar. E numa outra pregação eu lhe dou mais detalhes, mas eu quero concluir com você o seguinte: aí estavam as 4 pontas, cada um levando a sua. Ninguém defraudou um ao outro. Por quê? Porque não podiam subir a escada se um desistisse. Você já imaginou? A escada não era tão larga, a dificuldade que eles tiveram para subir. Tenha paz, você vai subir. Você vai vencer esse obstáculo desse dia. Você vai matar esse leão tão feroz que se apresentou na sua vida. Então eles subiram. E quando subiram, agora quem abriu o buraco? Quem abriu o teto? De onde tiraram as ferramentas? Tudo era obstáculo. Mas eles não viram o obstáculo. Por que não viram? Porque a mirada estava posta em Cristo Jesus, que estava lá dentro. Coloque os seus olhos em Cristo nessa manhã e veja, querido, querida, que há saída para você. Louvado seja Deus. E aí eles entram e eles botam o paralítico. E por que o planejamento? Eles planejaram de tal maneira, aleluia, que o planejamento, quando o paralítico desceu, caiu exatamente na frente de Jesus. Uma sala repleta
repleta de gente, caiu exatamente na frente de Jesus. Essa manhã, eu quero que você saiba que a sua oração chega exatamente ao trono da graça de Deus. E Ele quer que você tome a decisão de sair dessa cama nessa manhã e começar a construir, louvado seja Deus, um futuro de alegria, de glória, começando pela decisão do presente. E aí, quando o paralítico entra na frente de Jesus, aí não se fala mais dos homens que botaram ele lá dentro. A história agora era Jesus e o paralítico. Quando ele cai, Jesus diz: meu Deus, que fé grande esse povo tiveram. Que fé grande tem esse homem. Você acredita que ele tinha maior do que a sua? Não! Eles foram lutando, e à medida que foram vencendo obstáculos, eles foram acreditando que podiam construir uma vida de conquista, que podiam construir uma vida saudável. Quando ele entra, Jesus olha e diz o quê? Os teus pecados te são perdoados. Mas aí estavam os escribas. Aí vão estar aqueles que apontam, aí vão estar aqueles que sabem tudo, aí vão dizer aqueles: espere com paciência que Deus vai resolver. Vai resolver se você decidir ir para o lugar aonde está a bênção. Foi isso que o paralítico fez, que os amigos fizeram com o paralítico. Então ele entrou. Quando ele entrou, Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Aí os faladores, inclusive os escribas, começaram a pensar e a murmurar: quem é esse que pensa que pode perdoar pecado? Isso é uma blasfêmia. É o que vão dizer com você. E por que agora, depois de tanto tempo, essa mulher agora quer dar uma de resolvida? Não quer mais ser submissa? Não quer mais ser meu tapetinho para eu pisar? Eita, é hora de sair da maca. É hora de sair, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Não aguente, porque você não tem que continuar preso a essa maca. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Qual é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer ao paralítico: levanta-te e anda, toma a tua cama e vai para a tua casa? E olha para ele e diz: levante, meu filho, tome a sua cama. Você foi curado, você teve os pecados perdoados. Chegou o momento de você glorificar o nome de Jesus e não se importar com o que esse povo que só vê a aparência pensam de você. E todos ficaram admirados e davam glória ao nome de Jesus. Chegou o momento de você vencer o obstáculo desse dia, que está amarrando você a essa cama e o tornou já paralítico. Não pode ser mais difícil do que subir uma escada levando um paralítico já de muitos anos, pesado, difícil de chegar. Você está carregando, está presa a essa maca, mas diante de Jesus, Ele diz a você, para que você saiba que como eu perdoei os seus pecados, eu também tenho autoridade de fazer você livre dessa maca que lhe deixou paralisada. Ore comigo nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença e Te agradecemos, meu Senhor, pela palavra ministrada aos nossos corações, que ela encontre a terra adubada e faça o efeito conforme a Tua soberana vontade e poder, no nome de Jesus.